A Política Nacional de Proteção do Patrimônio Cultural tem como importante marco a criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o SPAN, em 1937. Nesses 82 anos de história, a necessidade da atuação dos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, construiu ao longo do período um sistema próprio para uma ação efetiva de preservação dos bens culturais. Para a moderação desta palestra, chamamos o Sr. Marcos Paulo Guimarães Passos, gestor cultural e membro da Comissão de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e de seu interesse. Para essa palestra, nós convidamos Ângelo Osvaldo, jornalista, escritor, advogado, exerceu interinamente no Ministério, o cargo de Ministro da Cultura, presidiu o IFAM, o IBRAM, a Associação Brasileira de Cidades Históricas, foi diversas vezes secretário de Estado de Minas Gerais, secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, prefeito de Ouro Preto, e tive a oportunidade, quando estive como gerente de cultura na cidade de Lavras, no interior de Minas, estar com ele como secretário de Estado de Cultura, e desenvolvemos um trabalho muito interessante em Minas Gerais, a oportunidade que eu tive de conhecê-lo. E quando pensamos de uma pessoa para poder trazer essa história, um profundo conhecedor também dessa matéria, do sistema de proteção, lembramos logo do Ângelo Osvaldo, que vai falar para a gente um pouco agora sobre toda essa história, como nós chegamos até aqui no sistema de proteção. Bom dia a todos, Marcos Paulo. É um prazer estar aqui e participar deste seminário. Eu agradeço o convite, a sua atenção e a Deise na organização do encontro e pela minha participação, a atenção que vocês dispensaram. Quero cumprimentar o nosso diretor Paulo, dizer que é também um prazer, uma honra voltar a esta casa querida, casa matriz da nossa museologia. Cumprimentar a presidente Kátia Borgeia, do IFAM, também uma honra tê-la aqui conosco, toda a equipe do IFAM e todos os participantes, especialmente as pessoas ligadas à Arquidiocese do Rio de Janeiro, que promove esse encontro. Eu pensei em trazer para vocês um histórico, como foi solicitado, da preservação de bens culturais no Brasil. E trouxe também algumas imagens que vão ilustrar a minha fala, à medida que eu for abordando alguns aspectos. Não são muitas imagens, mas algumas estão aí para ilustrar as questões que nós vamos levantar. A consciência dos valores do patrimônio cultural, que parece mais amplamente difundida na atualidade, resulta de um processo lento desde o período colonial. Se tomarmos o texto datado de 1790, de autoria do segundo vereador do Senado da Câmara da cidade de Mariana, capitão Joaquim José da Silva, citado por Rodrigo Bretas, sobre a excepcionalidade da obra de Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, teremos um exemplo perfeito desse entendimento. Em sua erudita apreciação, o vereador cumpriu ordem régia de 1782, que determinara o registro de fatos notáveis. Igualmente por decisão régia, criou-se o Horto Botânico de Ouro Preto no final do século XVIII, sob a culta direção do naturalista mineiro Joaquim Veloso de Miranda, que havia estudado em Coimbra. São marcos inaugurais de uma preocupação que hoje sensibiliza amplamente a opinião pública. No Rio de Janeiro dos vice-reis, sobretudo no tempo de Luís de Vasconcelos e Souza, que conviveu com o mestre Valentim e presidiu a cerimônia de enforcamento de Tiradentes, iniciativas importantes assinalaram o empenho na valorização do patrimônio cultural e natural.
A Casa dos Pássaros, de 1784, destinada à preparação de espécimes animais para envio a Lisboa com fins científicos, foi o primeiro museu do Brasil, seguido pelo Museu de Fato, criado em 1818 por Dom João VI e destruído no ano passado, no seu exato bicentenário. O passeio público no Chafariz das Marrecas, bem como o Chafariz do Largo do Paço, que é de 1789, devidos ao talento do mestre Valentim da Fonseca e Silva, na época de Luís de Vasconcelos, são raros exemplos do embelezamento do Rio vice-reinal. A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, traduziu uma efetiva providência em busca de resultados. A República logo procurou apagar a memória do Império, e Alfredo Ferreira Lage, filho do empresário pioneiro Mariano Procópio foi um grande empreendedor e foi quem fez a primeira estrada macadamizada do Brasil, ligando Juiz de Fora a Petrópolis. E o filho dele, Alfredo Ferreira Lage, foi o responsável pela preservação de notável acervo imperial ao arrematá-lo nos leilões oficiais de 1890 e fundar o Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora em 1921. As grandes coleções imperiais se acham no Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora. Em termos de política de governo, somente no final da Primeira República e sob o governo de Getúlio Vargas surgiriam ações pertinentes. O presidente Washington Luiz, deposto pela Revolução de 1930, foi quem adquiriu para a União a residência de Rui Barbosa, na rua São Clemente, com o intuito de preservá-la como casa-museu. É muito significativo analisar-se o processo evolutivo da política pública de patrimônio cultural no Brasil em seminário promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ocorre que as primeiras providências efetivas da parte do poder público relativamente à questão, faz quase um século, resultaram da decisão de demolir a Sé Catedral Primaz do Brasil na cidade de Salvador da Bahia. Nós temos algumas imagens, aí primeiro no Jardim Botânico de Vila Rica, essa planta é de 1799, desenhada por Manuel Ribeiro Guimarães. Foi com base nessa planta do Horto Botânico de Vila Rica que Lúcio Costa, em 1980, como consultor do IFAM, fez sugestões para o resgate do horto como um parque urbano, o que se concretizou numa parceria da Prefeitura com o programa Monumento em 2007. Hoje é um parque urbano. Em seguida, visões do passeio público, obra do mestre Valentim, no Rio de Janeiro. Nós ainda temos aqui bem próximo o passeio público do Rio de Janeiro. Visava o embelezamento da cidade. E aí, imagem da destruição, do arrasamento do Morro do Castelo, que deu origem à esplanada do Castelo, a Igreja dos Jesuítas, no Observatório Astronômico do Rio de Janeiro, ficava no topo do morro. E ali ao lado o Palácio Morro, que também foi pouco depois, mais recentemente, destruído. Mais adiante, a matriz do Curral del Rei, em Belo Horizonte, também destruída para dar lugar a uma igreja neogótica. Mas vamos deve ter aí imagens da Sé da Bahia, a Câmara de Salvador, o Museu do Corpo. Não, melhor pararmos aí, vamos adiante aqui. É muito significativo, como eu disse, então, tratar do assunto de patrimônio, de preservação do patrimônio, num seminário que tem o patrocínio da Arquidiocese do Rio de Janeiro, porque toda a história de preservação oficial do patrimônio no Brasil no século XX começa com o trauma da demolição da primeira Sé Catedral do Brasil, a Catedral de Salvador. Ao mesmo tempo, grandes transformações no centro do Rio de Janeiro, desde a abertura da Avenida Central, depois Rio Branco, e do desmonte do Morro do Castelo, em cujo topo se achava a Igreja dos Jesuítas, e depois da própria Avenida Presidente Vargas, que levou à destruição da Igreja de São Pedro dos Clérigos, uma
obra importante também do mestre Valentim, tudo isso contribuiu para o acalorado debate que levou o governo federal a tomar posição concreta diante dos apelos em favor dos acervos de arte e história ameaçados. Em Belo Horizonte veio abaixo, nos anos 20, a velha matriz do Curral del Rei, o projeto urbanístico da capital mineira de extração positivista e republicana, baseado na nova ordem e no progresso do país, procurava salvaguardar na planta de 1893 a sede paroquial do Ciclo do Ouro, mas a sua demolição era símbolo de avanço, como lamentou Afonso Arinos de Melo Franco, em modernista escrito na ocasião. Vê-se que o patrimônio arquitetônico de origem religiosa era o que mais se reconhecia na consciência dos cidadãos e mobilizava atitudes preservacionistas. É muito importante frisar isso. A primeira consciência de patrimônio cultural foi dada exatamente pela situação das igrejas, que representavam as construções mais importantes das plantas urbanas e, por isso mesmo, pela sua monumentalidade, elas despertavam nos cidadãos a ideia de patrimônio cultural, de pertencimento, de referência cultural. Como depois a República veio investir nas escolas. As escolas públicas começaram a ganhar uma monumentalidade arquitetônica que elas nunca tiveram para exatamente substituírem as igrejas. A igreja republicana é a escola, dentro do conceito positivista. Então, os prédios escolares podem verificar pelo Brasil inteiro, os prédios escolares do final do século XIX e do começo do século XX têm uma monumentalidade, aspiram a uma imponência que vinha sobrepujar um pouco aquela imponência ocupada na paisagem urbana pelas igrejas no período colonial e imperial. Vê-se que o patrimônio arquitetônico de origem religiosa era o que mais se reconhecia na consciência dos cidadãos e mobilizava atitudes preservacionistas. Verificando-se naquele tempo a predominância absoluta da religião católica, era natural que os vínculos culturais estivessem enraizados nos acervos de natureza sacra, até porque, no contexto da herança colonial luso-brasileira, os bens construídos ou móveis mais expressivos foram produzidos a serviço da fé. Camões já fala que os portugueses se lançaram ao mar para dilatar a fé e o império. A fé primeiro, depois o império. Os portugueses não edificaram nada mais eloquente do que os templos religiosos, os quais sobrepujaram a maioria absoluta das experiências no campo da arquitetura civil, bastando comparar-se o elenco de igrejas do Rio de Janeiro com o Paço dos Vice-Reis. O nosso paço, hoje chamado de Paço Imperial, mas já era o Paço dos Vice-Reis no século XVIII, desde que o vice-reinado desceu da Bahia para o Rio de Janeiro em 1763. Os portugueses não edificaram nada mais eloquente do que os templos religiosos, os quais sobrepujaram a maioria absoluta das experiências no campo da arquitetura civil, bastando comparar-se o elenco das igrejas do Rio, o Paço dos Vice-Reis, o acanhado palácio que recebeu depois Dom João VI e futuro Paço Imperial, ou as igrejas da Bahia com a sede da Câmara Municipal de Salvador. Então, nós vimos aí a Câmara Municipal de Salvador e nós podemos pensar na igreja de São Francisco da Ordem Terceira e a igreja conventual, são completamente diferentes. Uma exceção é o Palácio da Câmara e Cadeia de Ouro Preto, riscado pelo governador Luiz da Cunha Menezes, conde de Lumiares, em 1784, a partir do Capitólio Romano, e considerado por Afonso Arinos como o mais belo edifício do Brasil. É o desenho também feito por Manuel Ribeiro Guimarães, mas sob orientação do seu autor, que é o Luiz da Cunha Menezes, que é o fanfarrão milésio das cartas chilenas, satirizado por Tomás Antônio Gonzaga por ter construído essa obra monumental, que está ali na Praça Tiradentes, ao fundo da praça. E a Câmara de Mariana, que é projeto de José Pereira Arouca, também um prédio muito elegante, abaixo a Câmara da cidade de Mariana, com seu escadório. Hoje ainda é a Câmara Municipal e a Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica é o Museu da Inconfidência.
As chamadas leis pragmáticas, ditadas por ordem régia em Portugal, visaram coibir as importações, de modo a não se onerar a economia portuguesa. Foram restritivas quanto aos custos das edificações públicas e privadas e as respectivas decorações, inviabilizando também investimentos em móveis, veículos e até nas pompas fúnebres, bem como no vestuário das pessoas. Essas leis pragmáticas foram editadas por vários reis portugueses que visavam simplificar a arquitetura, a ornamentação, os gastos e diminuir os gastos em geral, para evitar importações, porque senão tinha que vir seda da Itália ou da França, ou bens industriais da Inglaterra, e as leis pragmáticas fizeram muitas restrições. Excetuaram-se os gastos com as atividades da Igreja Católica e do culto, bem como da família real. Tais medidas tolheram o significado dimensional e estético das edificações coloniais no Brasil, ao tempo em que permitiram que ordens e confrarias religiosas estimulassem as atividades artísticas por meio da construção de templos e conventos, e havia uma grande regulação entre os artistas contratados para tal. As críticas que na década de 1970 e 80, e eu as ouvi em demasia, condenaram a política do IFAM por ter privilegiado monumentos religiosos do passado, não procuraram compreender e levar em conta a extensão desse repertório, os valores estéticos e culturais e o seu significado para a população. Ainda hoje repetem-se tais alegações, sem que se atente para o valor artístico e o caráter histórico por sobre a vinculação confessional. Não se trata da proteção de monumentos religiosos, mas de bens artísticos que constituem o grande patrimônio cultural brasileiro. Nós não temos outro patrimônio que se compare ou que exceda esse acervo de bens sacros acumulado ao longo da nossa história colonial e imperial. E até da nossa história republicana, bastando lembrar a Igrejinha da Pampulha, a Capela do Palácio da Alvorada, entre outros, a Catedral de Brasília, entre outros bens de grande importância. Ainda hoje repetem-se tais alegações, sem que se atente para o valor artístico e o caráter histórico por sobre a vinculação confessional. Era preciso começar pelo princípio da história, e o início da tarefa contemplava esses acervos. Foi uma prioridade e o período se mostrou penoso e demorado pela falta de recursos e de apoio para que se ampliasse a missão. Em 1929, interessante lembrar isso, há quase 100 anos atrás, há 90 anos atrás, voltaram para o Rio de Janeiro 3 artistas que se achavam na Europa. Pedro Corrêa de Araújo, pernambucano, que morou em Paris quase desde a proclamação da República com seus pais, Guignard, que estava estudando na Alemanha, e Burle Marx, que também estudava na Alemanha. Os 3 chegaram ao Rio de Janeiro e ficaram escandalizados com o que eles encontraram aqui em termos de patrimônio. Eles vinham de uma Europa que estava em reconstrução depois da Primeira Guerra Mundial, se preocupava com a sorte dos monumentos, muitos dos quais danificados, e ficaram perplexos de ver que no Rio de Janeiro não havia nada que pudesse contribuir para a conservação, a restauração desses bens culturais, e passaram a se empenhar nisso. Pedro Corrêa de Araújo escreveu várias cartas para Gustavo Capanema. Guignard também se manifestava sobre isso. Burle Marx é a mesma forma. Burle Marx acabou criando até o seu museu no sítio de Santo Antônio, que pertence hoje ao IFAM. Data de 29 de novembro de 1919, portanto nós estamos no centenário dessa decisão, a autorização da Santa Sé para que a Mitra da Bahia pudesse vender a velha Catedral Primaz. No entanto, o contrato de expropriação só foi firmado pelo arcebispado com a Prefeitura de Salvador em 27 de junho de 1933, em documento que teve a assinatura dos diretores da Companhia Linha Circular de Carris da Bahia. A empresa dos bondes pagou 300 contos de réis à Mitra
que ainda recebeu como pagamento o edifício do Fórum no Largo da Palma, transferido do Estado ao município para tal fim. Demais, a Prefeitura comprometeu-se a fornecer energia elétrica ao Seminário de Santa Teresa durante 10 anos. A precisa informação deve-se à notícia histórica sobre a destruição da Sé primacial, de autoria do jesuíta Manuel Mesquita dos Santos. A Casa dos Contos é uma residência com aí estamos. Ali nós vemos o alto, o prédio mais alto na primeira foto, são os fundos da catedral, ao lado do arcebispado. Depois ela foi destruída, ficou uma cruz no lugar, naquele canteiro, e o artista Mário Cravo fez o monumento da cruz caída no lugar em que existiu a Catedral Primaz, demolida nos anos 30. A precisa informação sobre isso se deve ao jesuíta Manuel Mesquita dos Santos, professor do Colégio Antônio Vieira, publicado em 1933. Inúmeras foram as manifestações contrárias à demolição, até chegar-se odiernamente à escultura da cruz caída, com que o artista baiano Mário Cravo Neto marcou o local em que existiu o templo substituído por um viradouro de bondes elétricos. Das mais contundentes foi a proclamação assinada por intelectuais da Bahia em 7 de setembro de 1928, assim iniciada. É uma proclamação contundente, mas muito parnasiana, vocês vão compreender. Entre aspas, antes que o camartelo comece a obra de destruição dessa odiada Cartago imaginária, a velha Sé da Bahia, contra a qual vociferam os catões de um urbanismo ilógico, seja-nos lícito levantar o nosso protesto contra a negregada empresa que assinalará uma fase de inominável desprezo às tradições da pátria e retrocesso na história de nossa civilização. Parece um discurso de Rui Barbosa na campanha civilista de 1910. Ao final, a palavra de resistência incontornável. Perca-se embora a nossa voz no burburinho dos pretensos interesses da modernização da cidade. Haveremos de protestar. Protestamos. Fecha aspas. A polêmica sensibilizou o governo de Minas Gerais. E o presidente do Estado, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que dá nome à Avenida Presidente Antônio Carlos, aqui no centro do Rio de Janeiro, mandou restaurar a Igreja do Rosário, que se achava inacabada e em mau estado, em Ouro Preto, uma das plantas barrocas mais bonitas de Minas Gerais, porque é uma igreja em elipses, uma igreja boromínica. Mandou restaurar a Igreja do Rosário, que se achava inacabada em Ouro Preto, e adotou o estilo neocolonial em diversas construções em Belo Horizonte e no interior do estado. Essa escola estadual Dom Pedro II, na Avenida Alfredo Balerna, em Belo Horizonte, em frente à Escola de Medicina, foi mandada construir pelo presidente Antônio Carlos em estilo neocolonial. O prédio da Universidade Rural do Rio de Janeiro também em neocolonial, é um neocolonial meio fantasioso, nós vamos falar sobre isso, mas ele vigorou nos anos 20 e 30 no Brasil. E acima, a residência do engenheiro da Rede Central do Brasil em Ouro Preto, que é um prédio de uma casa neocolonial de 1926 e que hoje é a sede da reitoria da Universidade Federal de Ouro Preto. Antônio Carlos, então governador de Minas, teria pedido ao jurista Jair Lins, isso é muito interessante, o jurista Jair Lins, do Cerro, residente em Belo Horizonte, era um grande jurista, casado com a filha de Mendes Pimentel, que era o diretor da Faculdade de Direito, o primeiro reitor da Universidade de Minas Gerais, criada também por Antônio Carlos. Jair Lins vem a ser o pai de Lígia Clark, a nossa grande artista Lígia Lins Clark. Antônio Carlos pediu ao jurista Jair Lins um estudo sobre possível legislação federal de proteção do patrimônio a ser levado ao Congresso pelos representantes mineiros. O neocolonial virou moda no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, em Salvador, na Bahia, ao final da série de neologismos que procedia do neogótico do Segundo Reinado, do qual são exemplos a Ilha Fiscal no Rio de Janeiro, a Catedral de Petrópolis e o Santuário do Caraça, em Minas Gerais.
O neogótico foi um dos primeiros neologismos, depois nós tivemos neorromânico, neomanuelino na biblioteca do Rio de Janeiro, no Gabinete Português de Leitura, neorromânico, neomanuelino, neo-isso, neo-aquilo, e o neocolonial, que era uma manifestação de nacionalismo e de preocupação com as raízes, com o patrimônio cultural brasileiro. Este próprio prédio que nós estamos, que era uma antiga fortaleza de São Sebastião, e a Casa do Trem, construída pelo engenheiro brigadeiro Fernandes Alpoim, José Fernandes Pinto Alpoim. Isso foi agregado para a construção do pavilhão brasileiro da exposição do Centenário da Independência em 1922, como uma expressão neocolonial do Forte de São Sebastião até a Casa do Trem, e depois Gustavo Barroso, então, escalou aqui o Museu Histórico Nacional e o primeiro curso de Museologia do Brasil. O médico José Mariano Filho, o médico José Mariano Filho, irmão do poeta Olegário Mariano, mantinha um escritório de arquitetura no Rio de Janeiro com o objetivo de valorizar e difundir esse estilo nacional. Ele começou a trabalhar com os neologismos, porque ele gostava disso, contratou um jovem arquiteto, Lúcio Costa, e Lúcio Costa mandou Lúcio Costa para Diamantina em 1924, e há um repertório de desenhos que Lúcio Costa fez com fechaduras, calhas, punhais, portadas, vergas, para alimentar, abastecer o trabalho da criação do neocolonial no Rio de Janeiro para diversas encomendas que vinham de partes diferentes do Brasil. José Mariano foi o responsável pelo estágio que levou o jovem arquiteto Lúcio Costa a Diamantina em 1924, a fim de levantar um extenso e variado repertório de formas coloniais, beirais, portas, vergas, espelhos de fechadura, carrancas de chafariz, pináculos, para aplicação nos projetos da equipe. O historiador Gustavo Barroso obteve autorização para instalar o Museu Histórico Nacional no pavilhão brasileiro de 22, como eu já falei, na Casa do Trem, que foi construída pelo Alpoim, que construiu as casas de mezanino na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, o Palácio dos Governadores, juntamente com o pai do Aleijadinho, Manuel Francisco Lisboa, em 1740, e a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, obras do brigadeiro Alpoim. Sob inspiração de Barroso, surgiu a Inspetoria de Museus, cujo funcionamento se estendeu de 1930 a 1935, com um saldo apreciável de realizações. Em Ouro Preto, por exemplo, a inspetoria mandou o engenheiro Epaminondas Macedo retirar as grades metálicas da Ponte dos Pontos. Haviam tiraram a cantaria de quartzito e puseram grades metálicas importadas da Bélgica. Eu acho que nós temos aí algumas fotos disso. Olhem ali as grades metálicas sendo retiradas pela Inspetoria de Museus, e a Inspetoria levou canteiros, mestres canteiros do Rio de Janeiro, que trabalhavam na cantaria dessa pedra da Tijuca, foram tirar a pedra de cantaria de quartzito do Itacolomi para refazer a Ponte dos Pontos em cantaria. Em Ouro Preto, por exemplo, a Inspetoria mandou retirar as grades metálicas da Ponte dos Pontos e restabeleceu o guarda-corpo de cantaria, tendo restaurado também o chafariz de Marília de Dirceu. O espírito que dominou as providências da Inspetoria, sintonizado com as ações de Gustavo Barroso e a concepção estilística de José Mariano Filho, encontrava firme discordância entre os artistas intelectuais afinados com as tendências disseminadas pelo modernismo. O principal momento de eclosão do movimento ocorrera em fevereiro de 1922, na Semana de Arte Moderna realizada no Teatro Municipal de São Paulo. 2 anos depois, em abril de 1924, um grupo de modernistas, tendo à frente Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e Tarcísio Amaral, viajou pelas cidades históricas de Minas Gerais em companhia do poeta suíço-francês Blaise Cendrars. Eles não queriam copiar, mas antropofaticamente assimilar as raízes do Brasil, encantados pela descoberta da primeira arte autóctone, arte local e miscigenada, arte do mulato Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
entre aspas, Tarsila, Oswaldo e Mário, revelando Minas aos mineiros de Anatole, diz Carlos Drummond de Andrade num verso, porque eles eram leitores de Anatole France, Rémy de Bourbon, eles estavam ligados ainda ao simbolismo francês, queriam ser novos, mas não conheciam a novidade. E a visita de Carlos Drummond, dos dois Andrade, Mário e Oswaldo, Tarsila e Blaise Andrade, a Minas Gerais, ela vai provocar a grande revolução do modernismo mineiro. Em 1924, Carlos Drummond de Andrade tinha 22 anos. 23 anos teria Abigail Renault. Emílio Moura tinha também 22 anos. Pedro Nava nasceu em 1903, ele tinha 21 anos, e eles foram ao grande hotel da Rua da Bahia, em Belo Horizonte, se encontrar com Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila, e começa então um grande intercâmbio entre os mineiros e os paulistas na eclosão do movimento modernista, do grupo da Rua da Bahia, que é o grupo de Carlos Drummond de Andrade, como é chamado esse grupo de Belo Horizonte. Eles reconheceram o despertar para o patrimônio cultural dos jovens mineiros, até então leitores de Anatole France, sonhando com modelos europeus de literatura. Já em 1919, nós vamos comemorar 100 anos agora, no dia 10 de julho, depois de visitar, 100 anos dessa visita, depois de visitar o poeta simbolista Alfonso de Guimarães em Mariana, Mário de Andrade, muito jovem, tinha ido a Mariana para ver o grande poeta simbolista. Ele próprio era um jovem poeta simbolista, o Mário, havia publicado seu primeiro livro, Uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é um livro de poemas simbolistas. Mário toma um trem e vai para Mariana para conhecer o Alfonso, que ele morava numa casa na Rua Direita e morreria pouco depois, em 1921. E Mário volta a São Paulo impactado pela genialidade do Aleijadinho. Ele foi sonhando com o Alfonso de Guimarães e voltou falando sobre o Aleijadinho. Mário disse que as imagens de Congonhas não eram feias como se acreditava. O cronista João do Rio escreveu uma série de reportagens dos jornais do Rio da época, 1910, por aí, uma romaria, escrevendo uma romaria que ele fez a Congonhas, ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinho, de Congonhas do Campo, onde está a obra máxima do Aleijadinho como escultor. São 64 figuras dos Passos da Paixão, em cedro, encarnadas pelo Manuel da Costa Taíde, e os 12 profetas do Agro em pedra sabão. Mário diz que as imagens de Congonhas não eram feias, como se acreditava, e o cronista João do Rio escreveram que elas eram horrorosas. Assim como não haveria fealdade nos retratos pintados por Anita Malfatti e atacados por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato escreveu o famoso artigo Paranoia ou Mistificação, para criticar a primeira exposição que a Anita Malfatti havia feito em São Paulo em 1917, dizendo que aquilo tudo era horroroso, que aquilo não era arte. A ideia de que os mestres do barroco mineiro foram os primeiros artistas brasileiros e ofereciam uma irrecusável lição aos modernos, contribuiu, aí são obras ainda da Inspetoria de Museus, do presidente Cátia. A fachada da Igreja do Carmo, de Ouro Preto, restauração de um bueiro em Ouro Preto, em 1933. Podemos passar aí as fotos. O Aleijadinho, conceito de beleza. Já o Richard Burton, que tem o nome do ator, mas é o Richard Francis Burton, que é um grande explorador inglês, que é um dos descobridores das nascentes do Nilo. Ele andou pelo Brasil na década de 1860 e faz uma viagem do Rio de Janeiro à mina de Morro Velho, passando por Congonhas e por Ouro Preto. Ele foi conhecer a mina de Morro Velho. Como inglês, ia descrever a mina. Ele passa por Congonhas e fala que é a coisa mais feia que ele já viu, que tinham narizes de elefante, os soldados do Aleijadinho. E critica muito, que eram muito feios. E o João do Rio, então, acaba com... E é muito curioso que houve um Angelo Clementi, um pintor italiano, um Madonnaro italiano, um pintor, eles viam no fluxo da imigração, e esse pintor apareceu em Congonhas e se ofereceu para colocar as estátuas dos Passos dentro do melhor gosto clássico.
como ele escreveu. E o Monsenhor Júlio de Graça, que era o reitor do santuário de Congonhas, disse que, infelizmente, elas eram muito feias, assim, mas infelizmente ele não podia fazer nada porque não tinha dinheiro para pagar o italiano. Salvou o patrimônio cultural da humanidade. Quando fala dinheiro do Brasil, às vezes ajuda, né? Então, a ideia de que os mestres barrocos foram os primeiros artistas brasileiros que ofereciam uma irrecusável lição aos modernos contribuiu para que estes se engajassem na campanha em favor de um serviço nacional de patrimônio histórico. Por volta de 1930, chegaram ao Rio os pintores Alberto Guinhar, Roberto Uremac, Pedro Corrêa de Araújo, após um longo período na Europa. De pronto se assustaram com a degradação do Rio Antigo. De pronto se assustaram com a degradação do Rio Antigo, a decrepitude das igrejas e a ruína do casario. Por trás da Avenida Rio Branco, que era a grande novidade que vinha no começo do século, a cidade colonial agonizava. Os modernistas se articularam no Rio e cultivavam a ideia conservacionista. Na aurora da Revolução de 30, Rodrigo Melo Franco de Andrade, advogado, jornalista e escritor, nascido em Belo Horizonte, uma das primeiras pessoas que nasceram em Belo Horizonte. Ele nasceu em 17 de agosto de 1898, e Belo Horizonte foi inaugurado em 12 de dezembro de 1897. Na aurora da Revolução de 30, Rodrigo Melo Franco de Andrade, advogado, jornalista e escritor, chefiou o gabinete de Francisco Campos no Ministério da Justiça e chamou Lúcio Costa para reorganizar o Salão Nacional de Belas Artes. Em 1934, com a nomeação de Gustavo Capanema para o Ministério da Educação e Saúde, Capanema era daquele grupo da Rua da Bahia que encontrou-se com os modernistas em 24. 10 anos depois, nomeado ministro da Educação e Saúde pelo presidente Getúlio Vargas, Gustavo Capanema trouxe Carlos Drummond de Andrade como chefe de gabinete. O modernismo chegou ao poder. Mário de Andrade e Luiz Camilo de Oliveira Neto apresentaram a Capanema as primeiras perspectivas de um projeto para o patrimônio, que foi viabilizado a seguir por Rodrigo Melo Franco de Andrade, dirigente do IFAM de 1936 até 1968. Em 1936 já estava em operação experimental o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o ISPAN, criado no início de 1937 por lei e institucionalizado pelo Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937. O diploma havia sido votado e aprovado pelo Congresso. Havia um Congresso eleito em 1934. Mas o Congresso foi fechado pelo golpe de Estado, do Estado Novo, dado por Getúlio Vargas, em 11 de novembro de 1937. Então, poucos dias depois, em 30 de novembro, o nosso decreto, aquilo que era uma lei, virou decreto-lei. Por isso que, quando as pessoas contestavam, houve pessoas na época da Constituição, em 88, que diziam: temos que acabar com esse resquício do fascismo. Isso é uma lei fascista do tempo de Getúlio Vargas, do Estado Novo, de Mussolini, a intervenção do Estado na propriedade, temos que acabar com isso. Eu dizia, mas isso não é um decreto do Estado Novo, é uma lei que virou decreto-lei, mas ela foi votada, é o único decreto-lei que foi votado pelo Congresso, a priori. Então, é uma lei, e é a Carta Magna do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O diploma havia sido votado e aprovado pelo Congresso, fechado pelo golpe do Estado Novo, deflagrado em 11 de novembro. Por isso, pode-se dizer que se trata mais de uma lei que de um decreto, como resposta aos que pretendem questionar a legitimidade legal da Carta Magna do IFAM. A legislação e a prática do IFAM previram a proteção do tombamento para os bens de valor excepcional, a partir de critérios fundamentados não tanto em estudos e pesquisas, mas na autoridade da instituição de seus agentes, porque não havia um corpo técnico, não havia como ter tudo isso de uma hora para outra, mas foram recrutadas pessoas da mais alta competência para trabalhar na instituição
E a autoridade da instituição e de seus agentes legitimava o fato, eram legitimadas pelo fato de caber ao Estado o papel de intérprete e guardião dos valores culturais da nação, uma vez que a sociedade ainda não tinha alcançado a consciência desses valores, conforme observou Maria Cecília Lourdes Fonseca, ao levantar a história da política federal de preservação no livro O Patrimônio em Processo. Segundo a estudiosa, a noção de civilização material e a interpretação dos arquitetos modernistas da arquitetura brasileira foram a base dos tombamentos iniciais inscritos no correr da chamada fase heróica da instituição. É por isso que se tombava mais o século XVIII, XVII e XVI do que o século XIX. Muita coisa do eclético não era considerada de valor proeminente naquele tempo. Depois, diretoria, DIFAM, Instituto, IFAM, secretaria, subsecretaria, de novo secretaria, SFAM, IBPC, Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural. Havia uma pressão tão grande contra o IFAM que tentaram descaracterizar a instituição mudando o nome dela, para IBPC. Eu falei, isso deve ser alguma coisa ligada ao Instituto do Café. Era uma instituição reconhecida internacionalmente pela sua exemplaridade, de uma hora para outra quiseram mudar o nome. Depois, quase que ela foi extinta. A repartição do Dr. Rodrigo, como era chamada, cumpre uma trajetória singular no serviço público federal há mais de 8 décadas. Trata-se de uma carreira de Estado que, como tal, à maneira do Itamaraty, deveria ser entendida e valorizada. Constata-se, porém, que muitas vezes a incompreensão e a prevalência de interesses conflitantes contribuem no sentido de falhas e rupturas no processo evolutivo do Instituto consagrado ao patrimônio cultural, material e imaterial do Brasil. Na década de 1970, agravou-se de tal modo a conservação do patrimônio tombado pela União que houve uma mobilização de intelectuais e de governadores de Estado. O Conselho Federal de Cultura, Arthur César Ferreira Reis, amazonense, que era o presidente, lançou apelos ao país todo. Em Minas Gerais, nessa época, em 1971, foi criado o IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a imagem e semelhança do IFAM. Em Salvador da Bahia, um encontro de governadores pediu mais apoio ao governo de Brasília, em 1975. Em 76, o Ministério do Planejamento, com o ministro Reis Veloso, lançou o Programa de Cidades Históricas, PCH, com recursos para uma nova presença do governo no setor. 3 anos mais tarde, em 1979, Aloysio Magalhães tornou-se o terceiro dirigente do IFAM, sucedendo o arquiteto Renato Soeiro, por sua vez, sucessor de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Rodrigo ficou 30 anos, Soeiro ficou 10 anos. E Aloysio ficou apenas 3 anos. Morreu repentinamente em 1982, em Pádua, na Itália, onde participava de um congresso de patrimônio. Magalhães promoveu a revitalização do patrimônio, entre aspas, como se chamava o IFAM, o patrimônio, o serviço do patrimônio. Em 1980, ainda com Aloysio Magalhães, tornada secretaria do MEC, a SFAM passou a contar com a Fundação Nacional Pro Memória como braço auxiliar na luta contra a burocracia. Entendeu-se naquele momento que se houvesse uma fundação, ela seria mais ágil do que um órgão da administração direta. Aloysio Magalhães chamou Irapuã Cavalcante de Lira, que havia revitalizado e criado de uma maneira moderna a Fundação Casa de Rui Barbosa, para gerir essa primeira casa-museu do Brasil, e com a orientação de Irapuã, decidiram criar a Fundação Pro Memória. Aloysio disse que ele tinha um bloquinho de papel dele escrito por memoir. Então ele falou, por que não a Fundação Pro Memória? Se bem que naquela época o governo militar tudo chamava de PRO, não era PRO isso, PRO aquilo, Pro Memória estava dentro da nomenclatura do regime. E o regime militar também naquele momento já tentava uma abertura para a área cultural. Primeiro se criou a Embrafilme, porque os militares reconheceram que era importante valorizar o cinema nacional, eles eram nacionalistas, era importante valorizar o cinema nacional, que era esmagado pelo cinema norte-americano. Depois criou-se a Funarte, que era uma maneira também, a Fundação de Arte, de dialogar, não eram ideias meio
golberianas na área da cultura, e isso foi funcionando. Criou-se a Fundação Nacional de Arte, a FUNARTE, para uma distensão nessa área. E com a Aloysio entrou com Eduardo Portela caiu e ele continuou com o coronel que se tornou ministro da Educação, porque ele estava fazendo um trabalho exatamente nessa linha da distensão, da abertura e tocando um problema que é também importante até para a segurança nacional, que é a questão do patrimônio cultural. Um país que não tem um patrimônio cultural, ele não pode pretender ter identidade ou até se constituir como uma nação. Então, em 1980, tornada Secretaria do MEC, a ISFAM passou a contar com a Fundação Nacional Pro Memória como braço auxiliar na luta contra a burocracia. O PCH, o Programa de Cidades Históricas, que estava no Ministério do Planejamento, e o Centro Nacional de Referência Cultural, que a Luiz Magalhães também tinha ajudado a criar, com o ministro Severo Gomes, esses programas vieram para se integrar na Pro Memória. Mas a bicefalia ISFAM Pro Memória terminou por definhar-se em antagonismos e disputa de poder. Em 1987, por decisão do ministro Celso Furtado, fundiram-se ISFAM e Fundação Pro Memória numa mesma direção, de acordo com o conceito original do sistema desenhado por Aloysio Magalhães. Aloysio sabia que ele não podia ficar com duas instituições para fazer a mesma coisa. E o certo era transformar uma secretaria, que é um órgão da administração direta, mas é um órgão burocrático, e de uma fundação, que é um organismo da área indireta e, portanto, sem o jus imperi, sem o poder de Estado, que tem um organismo autárquico da administração direta, em autarquia. Porque uma autarquia tanto tem uma flexibilidade administrativa, quanto também preserva o poder intervencionista do Estado. Então, como é que eu vou fazer um tombamento? Como é que eu vou fazer um embargo? Como é que eu vou coibir tudo aquilo que vem para descaracterizar, afrontar, ameaçar o patrimônio cultural, protegido ou não protegido do país? Fizeram uma pergunta aqui: e se o bem não for tombado? Procure o promotor de justiça, que hoje, pela lei orgânica do Ministério Público de 1988, o procurador da comarca, geralmente aquele que ocupa a quarta promotoria, ele é obrigado a se pronunciar sobre a necessidade ou não de proteção daquele bem, e o Ministério Público tem agido dessa forma com muita correção no país inteiro. Ângelo, então, nós estamos com o tempo já começando a esgotar. Vamos terminar uns 10 minutos. Vamos rapidamente, então. Vou passar mais rapidamente agora, porque é uma história que todo mundo conhece. Em 1987, por decisão do ministro Celso Furtado, fundiram-se ISFAM e Fundação Pro Memória, numa mesma direção, de acordo com o conceito original do sistema desenhado por Aloysio, no período em que dirigiu a política cultural do governo, entre 79 e 82. Em 90, no governo Collor de Mello, extinguiu-se o IFAM. Mas a sobrevivência do seu conselho, eles esqueceram que existiu o Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é presidido pelo titular da ISFAM ou do IFAM. Então, o Conselho ensejou o restabelecimento do organismo, ao qual foi dado o nome de Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural, IBPC, até por iniciativa do senador Fernando Henrique, pressionado, ele apresentou essa mudança de nome. Foi uma tentativa de superação do Instituto do Dr. Rodrigo e da chamada política da pedra e cal, alusão à ênfase na proteção dos bens arquitetônicos. O governo Itamar Franco restaurou a denominação original de IFAM. Em 1998, criou-se uma Secretaria do Patrimônio Histórico no Ministério da Cultura, à vista do esvaziamento sazonal do IFAM. No governo Fernando Henrique, o ministro Verfort enfraqueceu, apesar do nome dele, Verfort, ele defebre no IFAM, enfraqueceu o IFAM e ainda criou uma Secretaria de Patrimônio acima do IFAM. Quer dizer, já voltando àquela bicefalia que tinha sido superada no século anterior. O governo surgiu, então, o IFAM estava muito esvaziado, surgiu, então, o programa Monumenta, robustecido por recursos do BID, o que levou a uma nova tentativa de paralelismo institucional. Você lembra desse momento?
nós começamos a debater, porque já estavam criando o programa Monumenta, estava recebendo todos os recursos, servidores, instalações, alugando vários andares em Brasília, e o IFAM definhando. Outra loucura, porque as pessoas vão mexer com uma coisa nova, esquecem que já foi feito, que já existe, que tem que ter continuidade, tem que ter permanência. Então, surgiu o programa Monumenta, robustecido pelo recurso do BID, que levou a uma nova tentativa de paralelismo institucional. Em 2005, o programa Monumenta foi integrado ao IFAM, por sábia deliberação do ministro Gilberto Gil. Os que reivindicavam mais atenção ao patrimônio imaterial esqueciam-se muitas vezes de que seus propósitos serviam aos mais escusos interesses da especulação imobiliária, cuja voracidade clamava pelo abrandamento das normas e a redução dos investimentos na preservação dos bens urbanísticos e arquitetônicos tombados. Quando alguém fala mal do tombamento, quando alguém critica as ações do IFAM, eles não estão pensando lá na igrejinha dos Reis Magos, em Nova Almeida, no topo de uma colina, à beira-mar, no Espírito Santo, ou num pequeno vilarejo do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eles estão pensando no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Eles estão pensando no Parque de Jaboatão, em Recife. Eles estão pensando nos interesses do ministro Gedel, lá adulterando os gabaritos no corredor da Vitória, em Salvador. Né? Eles estão pensando nisso. A volta do monumento do Ipiranga, em São Paulo, do Museu do Ipiranga, em São Paulo. Eles estão pensando na Marina da Glória. Eles não estão pensando na igrejinha tal. Então, desmontar, enfraquecer a ação que é policial, porque é uma ação de fiscalização e de defesa do patrimônio, e tem que haver intervenção do Estado, tem que haver embarque. Quem vai intervir? Uma sociedade de amigos? Um endowment? Tem que ser o Estado, e é assim que acontece. No Brasil, eu não vejo uma outra maneira de nós preservarmos o patrimônio cultural. E por isso é muito bom que esse modelo se reproduza no âmbito dos estados, com os institutos estaduais, e dos municípios. Em Minas Gerais, hoje, nós temos 853 municípios. É o estado que tem o maior número de municipalidades do país. Quase 750 tem Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Porque há um critério no VAF, Valor Adicional Fiscal, da redistribuição do ICMS para os municípios, que contempla patrimônio cultural. A prefeitura apresenta o que ela fez no ano anterior, ela ganha um ponto a mais. Todos os prefeitos querem que isso aumenta o ICMS deles, e eles não são obrigados a investir em patrimônio. Se não investirem, perdem ponto no ano subsequente. E se investirem, ganham ponto no ano seguinte. Então, é claro que há uma política de patrimônio municipal importante, realizada no Estado, que é fundamental. É isso que atende lá a casa de não sei quem, ou a praça, ou a colina, ou a torre, que estão esquecidos, né? Como aquele Buriti perdido do primeiro Afonso Arinos. Isso vai ser preservado, porque existe o Conselho de Patrimônio Municipal. Então, isso aqui é muito importante, gente. Os que reivindicavam mais atenção ao patrimônio imaterial, muitas vezes houve uma guerra de patrimônio imaterial contra patrimônio material. Dentro do IFAM, técnicos do IFAM, querendo que não houvesse mais tombamento, falavam mal do Instituto de Tombamento. Então, uma vez eu tive uma discussão dentro do IFAM e um sujeito publicou um artigo no Jornal do Brasil. Eu falei, o artigo está ótimo. Só que ele saiu no lugar errado, foi editado equivocadamente. Devia ter saído no caderno de pequenos anúncios, para vender o patrimônio imobiliário do país. A Constituição de 5 de outubro de 88 manteve o artigo das cartas anteriores referente ao apoio e ao amparo à cultura, que vinha desde a Carta de 34 e de 37. A própria Carta do Estado Novo manteve o artigo de patrimônio de cultura. Trata-se de uma síntese. A Constituição de 88 manteve uma síntese abrangente e precisa, que resultou de intensas discussões, contando sobretudo com o apoio de uma comissão especial criada pela então SFAM,
contando com a participação do relator, advogado Modesto Carvalhosa, e do senador Afonso Arinos, ambos conselheiros do IFAM. Ao tratar da cultura, o artigo 215 diz que o Estado protegerá as manifestações populares, indígenas e afro-brasileiros e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. No parágrafo 3º, o inciso 1 prioriza a defesa e a valorização do patrimônio cultural brasileiro. O artigo 216 consagra-se ao patrimônio cultural do Brasil. Eu não vou ler aqui para ganharmos tempo, mas até devia ler, porque esse artigo é uma síntese. Pode demorar mais um pouquinho, só para 1 minuto. Qual Constituição do mundo tem um artigo sobre cultura, acredito que possam ter, mas um artigo sobre patrimônio cultural como este que está na Constituição brasileira? Artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem 1. As formas de expressão. 2. Os modos de criar, fazer e viver. 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 4. As obras, documentos, objetos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de 1. Despesas com pessoal e encargos sociais. 2. Serviço da dívida. 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiadas. A Lei Orgânica do Ministério Público, também de 88, consagrou a atuação do parquê na defesa do patrimônio cultural e natural, ao conferir poder para atuar na defesa dos bens de interesse difuso. Em Minas Gerais foi criada a Coordenadoria das Promotorias do Patrimônio Cultural e Turístico, que articula a atividade dos promotores das comarcas mineiras na linha da salvaguarda dos bens históricos e artísticos. Do ponto de vista jurídico-legal, será difícil encontrar em outros países uma legislação e uma organização tão adequadas e aptas às tarefas. O Estado de Minas Gerais, que criou o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, a semelhança do IFAM, introduziu em 1996 um mecanismo na definição do valor adicional fiscal anual, o VAF, que valoriza o patrimônio tombado e a atuação local de cada um dos 853 municípios mineiros para fins de redistribuição da cota semanal de ICMS devida pelo Estado às municipalidades e repassada todas as terças-feiras às prefeituras. Graças a esse critério gerador de um modelo singular, existem cerca de 750 conselhos municipais de patrimônio cultural em atividade em Minas Gerais. O tombamento do restauro de uma capela ou o registro de um bem intangível, entre tantas outras providências, deverão gerar mais recursos financeiros para o município em um ano subsequente. É importante frisar que, embora o IFAM não tivesse conferido até a gestão de Aloysio Magalhães uma ênfase ao patrimônio imaterial, notáveis trabalhos nesse campo foram desenvolvidos pelas comissões de folclore nos estados do país e por eminentes etnógrafos, e isso era considerado pelo IFAM no devido tempo, ao longo do tempo. Vocês esquecem disso. Muitas vezes tomaram o patrimônio imaterial como a descoberta da pólvora, né? A descoberta do que o mundo era redondo, uma coisa assim espantosa para essas pessoas. Elas negligenciaram todo um legado que já vinha das comissões de folclore.
Por isso que nós temos o Museu Edson Carneiro aqui, ao lado do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Muitas vezes, sem o merecido reconhecimento, o estudo pioneiro dos folcloristas contribuiu para o registro de informações relevantes e a difusão do interesse sobre a temática dos bens imateriais. Lembra-se a obra de Luiz da Câmara Cascudo, Edson Carneiro e Angélica de Rezende Garcia, Claude Lévi-Strauss, Leão Machado e Dalmo Belfort de Matos. A mesma crítica à concentração de foco no patrimônio material pode ser ajustada a determinada priorização do patrimônio imaterial, quando, por vezes, parece camuflar a impossibilidade de ação, até por falta de verbas, no campo dos bens edificados. Demais, as manifestações consideradas bens intangíveis estiveram tão vivas e arraigadas no cotidiano das populações que não demandariam a providência do registro antes dos espaços urbanos e dos bens arquitetônicos em que eram desempenhadas. Olha as fotografias de Pierre Mercier na Bahia, as fotografias de Gauterreau em Minas Gerais, na Bahia e no Rio de Janeiro, as fotografias do Marc Ferrez. Isso tudo estava vivo e intocado, preservado pela própria natureza dos bens que estavam inseridos numa vida que parecia também um pouco quase parada no tempo. Então, é claro que o que exigia prevalência e ação imediata e urgente do IPHAN era o patrimônio de ordem material. Demais, as manifestações consideradas bens intangíveis estiveram tão vivas e arraigadas no cotidiano das populações que não demandariam a providência do registro antes dos espaços urbanos e dos bens arquitetônicos em que eram desempenhadas. Como preservar um congado de Ouro Preto se a igreja de Santa Efigênia, felizmente restaurada recentemente, estiver fechada e em estado de deterioração? O congado está desalojado, ele não se situa mais no mundo. É impossível não assumir o conceito antropológico de que é necessário pensar e agir no todo. Já conta quase meio século o período em que o imaterial passou a ser também prioritário no tratamento da questão patrimonial. Na análise das 9 décadas de mobilização do governo federal em prol do patrimônio brasileiro, ressalta-se a limitada participação da Igreja Católica, tendo em vista as dimensões do acervo de bens de arte sacra e o vulto dos recursos aplicados em sua conservação. Se há intervenção oficial garantidora do restauro, não acontece em seguida o empenho permanente da autoridade religiosa na conservação e manutenção do bem recuperado. A sede mariana, eu na minha curta vida, como diria Getúlio Vargas, no meu curto período de vida, a sede mariana já foi restaurada 5 vezes. Se há intervenção oficial garantidora do restauro, não acontece em seguida o empenho permanente da autoridade religiosa na conservação e manutenção do bem recuperado. É claro que há iniciativas exemplares, como ocorreram na Arquidiocese de Mariana, ao tempo do arcebispo Dom Elvésio Gomes de Oliveira, 1922-1961. Data de 1926, a Carta Pastoral dos Bispos de Minas Gerais e das Prelazias de Goiás e do Espírito Santo, sobre a importância da preservação do patrimônio de história e arte, um dos documentos inaugurais da proteção do patrimônio brasileiro. No entanto, constata-se ser recente a atenção da Igreja para com o patrimônio, e não poucos eclesiásticos ainda demonstram preconceito diante da valoração cultural inerente aos bens religiosos, recusando-se a reconhecer as dimensões estéticas e culturais e o interesse não confessional em bens a serviço do público. Há muitos exemplos de igrejas coloniais restauradas diversas vezes em curto período, em razão da falta da adequada e indispensável conservação permanente do bem recuperado. O novo arcebispo de Diamantina, já tem um ano pouco instalado, o Darcy, que veio de Aparecida, ele confessou-se escandalizado com a perda do patrimônio de bens móveis da Arquidiocese de Diamantina, porque venderam quase tudo. Mas ele está empenhado em transformar o Palácio Arquiepiscopal, que é a antiga residência do contratador João Fernandes de Oliveira, o amante de Chica da Silva, hoje depois passou a ser o Palácio Episcopal, e ele vai transformar no Museu de Arte Sacra, com o que restou no acervo da Arquidiocese de Diamantina. Vale lembrar que, se em 1944
o arcebispo de Belo Horizonte recusou-se a sagrar e interditou por 15 anos a capela de São Francisco de Assis, na Pampulha, projetada por Oscar Niemeyer, com aprestos e azulejos de Cândido Portinari, hoje patrimônio mundial pela Unesco, foi ao arquiteto Niemeyer que o arcebispo Dom Valmor de Oliveira de Azevedo, o nosso arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e hoje presidente da CNBB, foi ele que encomendou a Oscar Niemeyer o projeto da nova catedral, Catedral de Cristo Rei, em construção em Belo Horizonte, devendo nela instalar um museu de arte sacra decorrente de abrangente programa de patrimônio cultural coordenado pela Mitra Arquidiocesana. Os museus de arte sacra de São Paulo, no Mosteiro da Luz, da Bahia, no Convento de Santa Teresa, da cidade de Goiás, na Igreja da Boa Morte, de Valença, no Rio de Janeiro, de Mariana, de São João del Rei, de Campanha, de Oliveira, demonstram o empenho das respectivas dioceses, enquanto os museus do Oratório em Ouro Preto e de Santana, na cidade de Tiradentes, resultam de relevante iniciativa do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, presidido por Ângela Gutierrez, que é conselheira do IFAM. O Papa João Paulo II insistiu na necessidade de bispos, clérigos e religiosos zelarem pelos bens artísticos pertencentes à Igreja e por ela custodiados. Na primeira Assembleia Plenária da Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja, em 12 de outubro de 1995, João Paulo II afirmou que, com o conceito de patrimônio cultural, entende-se, aspas, antes de mais, os patrimônios artísticos de pintura, da escultura, da arquitetura, do mosaico, da música, postos a serviço da missão da Igreja, fecha aspas. A Comissão Pontifícia dirigiu cartas circulares sobre as bibliotecas eclesiásticas em 1994 e a respeito da função pastoral dos arquivos eclesiásticos em 1997. Faz 20 anos, em 8 de dezembro de 1999, uma carta circular da Comissão Pontifícia tratou da necessidade e urgência da inventariação e catalogação do patrimônio cultural da Igreja. Reconheceu, então, que um requisito prévio para defender esse ingente patrimônio é o empenho cognitivo, sendo este preliminar às intervenções sucessivas. Frisou que o persistente interesse da Igreja pelo patrimônio cultural vem desde os seus primeiros séculos. A Carta Pastoral dos Bispos Mineiros de 1926 também fala nisso. Cita-se um trecho expressivo da Comissão Pontifícia em 1999. Se as bibliotecas podem ser consideradas como lugares da reflexão e os arquivos como lugares da memória, o patrimônio histórico e artístico da Igreja é o testemunho concreto da criatividade artesanal e artística em que as comunidades cristãs se exprimiram, dando assim um esplendor de beleza aos lugares do culto, da piedade, da vida religiosa, do estudo e da memória. Cabe à CNBB procurar sensibilizar o episcopado e o clero quanto ao significado desse dever. Destacam-se realizações importantes nas arquidioceses do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, no presente momento, mas ainda falta uma posição mais comprometida do conjunto da Igreja Católica no Brasil. Reiteram-se inaceitáveis intervenções que descaracterizam monumentos de origem religiosa e a alienação de bens sacros, na verdade, averbados no tombamento dos respectivos bens imóveis. O IFAM tem uma deliberação que resulta na averbação automática no tombamento dos bens imóveis daqueles bens móveis que fazem parte do interior do edifício. Da parte do poder público, são necessárias medidas efetivas de apoio ao IFAM e às políticas culturais. O respeito aos valores da cultura deve afastar preconceitos e antagonismos de natureza confessional. Mais hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo aí essa loucura toda. Que tem provocado, nos últimos tempos, agressões não somente a bens e práticas da Igreja Católica, como de religiões afro-brasileiras, marcadas por forte sincretismo e de grande valor cultural. O ensaísta Benedito Nunes, ensaísta paraense, saudoso Benedito Nunes, estudioso da literatura do barroco, definiu em 3 fases a recepção do patrimônio barroco, a partir de uma análise desse fenômeno em Minas Gerais. Segundo ele, a primeira recepção pode ser chamada de antiquária, tendo Olavo Bilac por protagonista. Em 1892, o poeta parnasiano refugiou-se em Ouro Preto, escapando da repressão deflagrada no Rio de Janeiro pelo autoritarismo do Marechal Floriano Peixoto.
A cidade de Ouro Preto apareceu ao poeta como um conjunto de ruínas. Um verso dele, o ouro, fundo do ocaso, as velhas casas cobre, escreveu diante da urbe gloriosa e pobre. E assim fechou o soneto. Sobre a triste Ouro Preto, o ouro dos astros chove. Ouro Preto tinha deixado de ser a capital de Minas, estava num período de grande decadência. A segunda recepção, que Nunes classifica como monumental, foi praticada pelos modernistas da década de 20, sobre a qual eu já falei. Tem como referência Mário de Andrade. Aquele conjunto de ruínas das cidades históricas visitadas testemunhava a primeira arte brasileira que precisava ser restaurada e preservada pelos altos valores culturais intrínsecos. A terceira recepção, que chamou de crítica, emerge nos estudos do poeta e ensaísta Afonso Águila e dele próprio, Benedito Nunes, entre tantos outros que se dedicaram com esse profundo corte investigativo aos temas setecentistas e seiscentistas, debruçando-se sobre o sistema cultural engendrado pelo Barroco no Brasil. Meio século depois da reedição do triunfo eucarístico do Alto Episcopal, dois livros marcantes da cultura de Minas Gerais, analisados por Afonso Águila e reeditados em 1967, pode-se falar numa quarta recepção, que chamaremos de contemporânea. As dimensões da estesia e da crítica estética, do cultural e do global, fundem-se na visão contemporânea do patrimônio barroco. O senhor barroco, onipresente nas Américas, tal como percebeu o escritor Rezamba Lima, vive e convive, fala e dialoga, provoca e instiga, não é um sobrevivente, porque sabemos ser contemporâneo nosso, faz parte do presente como que permanece daquilo que passou, daí sua importância para todos e cada qual, conforme proclama a Constituição do Brasil.